Bem, oi pessoal, bom dia. Vamos lá, o terceiro dia aqui de aula. Hoje a gente vai ter a aula do SAP, tá? Então, eu vou com vocês até 10h30. A gente vai continuar falando sobre análise de dados e retomando, fazendo uma retrospectiva do que a gente falou nas outras aulas. E daí o Sato, né, o João Sato da UFABC, vai falar sobre conectividade funcional, tá? Então, é o plano para hoje. Então, tá bem. Nos últimos dias, o que a gente falou, né? A gente deu uma geral sobre as etapas da aquisição, do processamento e da análise de dados da ressonância magnética funcional. Então, hoje, a ideia é focar aqui nessa parte, tá? Que é a construção da Design Matrix, da sua matriz lá de desenho, falar um pouco mais sobre o modelo GLM e também a gente vai comentar um pouco sobre inferência, mas a ideia é que a semana que vem inteira seja bastante focada em inferência, tá? Como a gente fala sobre estatística, como é que a gente faz os mapas estatísticos, quais as milhões de formas de mostrar um resultado, e isso, né, falando da inferência estatística, a gente vai acabar voltando nessas etapas anteriores, porque elas também influenciam a sua inferência. Então, na segunda-feira tem o Thiago, na quarta-feira tem a Fernanda Palhano, e na sexta a gente volta e faz um resumão de tudo. Então tá, vamos lá. O que a gente falou, né? Isso aqui é para fazer uma retrospectiva, a gente vai adquirir o dado, a gente vai adquirir um dado anatômico e um dado funcional do sujeito, e depois da aquisição a gente tem uma coisa assim, a gente tem um dado anatômico e um dado funcional para cada sujeito. Tá? E daí a gente faz o pré-processamento, que tem todas aquelas etapas de pré-processamento, que são importantes para você conseguir colocar todo mundo no mesmo espaço de cérebro, né? E para colocar o próprio cérebro funcional junto do anatômico, que é o corregistro, você vai fazer uma normalização para que todos os sujeitos tenham o mesmo tamanho de cérebro, vai fazer a correção de movimento, que é a primeira etapa, vai pegar os parâmetros de movimento para usar na sua análise, etc. E aí você vai pré-processar tudo e vai ter agora um cérebrozinho aqui funcional único para cada sujeito. E aí você vai ver que o arquivo, na verdade eu fiz um exemplo ruim, esse arquivo se chamava isso aqui. Quando você vai fazendo cada etapa do pré-processamento, o seu arquivo vai ganhando um nome diferente. A cada etapa, ele ganha um prefixo diferente, tá? Então, esse arquivo aqui já passou por todas as etapas. S de Smoothed, o warp seria o W é de Warping, né? Que é lá das etapas envolvidas na normalização. Depois, enfim, o U vem do realinhamento. Isso aqui não importa tanto os detalhes agora. A ideia é que a cada etapa que você pré-processa o seu dado, ele vai ganhando prefixos e você vai ter um dado pré-processado. E qual é a ideia desse dado aqui, tá? Isso parece uma imagem, é uma imagem, no caso, que eu estou mostrando para vocês, mas cada pontinho dessa imagem, cada voxel, se vocês olharem esses traçados aqui, isso aqui aponta para coordenadas x, y, z do cérebro, né? Como eu estou mostrando aqui nesse outro. Então, você vai ter coordenadas x, y, z do seu cérebro, e cada coordenada dessa vai ter um valor, tá? É o voxel do cérebro. E como a gente mediu isso ao longo do tempo, né, ao longo de vários e vários minutos de experimento, cada voxel desse olhado, né, uma série temporal dele ao longo do experimento inteiro, vai ter uma curva, né, vai ter uma série temporal que a gente chama do sinal Bode. Então, isso aqui seria um valor. Cada voxel desse do seu cérebro funcional ali vai ter uma curva dessa aqui. Tá? Vai ter valores que são medidos várias vezes no tempo, e esse é o seu dado. Tá? Beleza. Só que agora eu quero saber como cada voxel do cérebro, né, ou como as minhas regiões cerebrais respondem aos estímulos que eu estou manipulando, tá? No caso da tarefa. A gente vai voltar no resting state hoje, no final aqui dessa apresentação que eu estou fazendo, e na aula do Sato vai ser praticamente toda sobre conectividade funcional em resting state. Então tá. Isso aqui é o que você tem. Eu quero saber como esse sinal bold de cada voxel e cada região do cérebro tem a ver com o que eu estou fazendo com a pessoa lá dentro da máquina. Então, como a gente faz isso? Tá? Como você chega dessas coisas que você adquiriu e pré-processou no seu mapa estatístico? É o que a gente vai falar hoje. Tá? Tem as crianças, não sei se estão ouvindo. Então, tá bem. Nos artigos científicos, como isso aparece nos artigos científicos? Vou voltar nos dois que a gente discutiu. Esse aqui não é o marcado.
aqui. Isso aqui. Então, em amarelo, tem umas palavras-chave que aparecem em todos os artigos de neuroimagem funcional, que é a parte do pré-processamento, que eu comentei com vocês e que a gente falou bastante na quarta-feira, né? Então, as imagens foram pré-processadas, realinhamento, correção para slice, né? Porque você adquire os slices de cada volume do cérebro separado. Você fez um corregistro, pegou o funcional, colocou no anatômico, normalizou, reconstruiu suas imagens. Isso aqui você pode alterar o tamanho do voxel da reconstrução. Geralmente os voxels são adquiridos em 3x3x3, né? São voxels cúbicos de 3 milímetros. Esse é o seu tamanho padrão, assim, isotrópico, de um voxel isotrópico. Você pode mudar isso na aquisição. A gente não entrou muito em parâmetros de aquisição e acho que esse é o curso for dummies, a gente nem vai entrar, tá? Mas a ideia é que você pegou o seu voxel lá do seu tamanho, você pode reconstruir tanto no próprio tamanho do voxel ou em voxels menores, tá? Você pode reconstruir em 2x2x2. Isso altera um pouco a quantidade de voxels que você vai ter, né? A sua resolução ali espacial. Mas, enfim, também não vamos falar tanto disso agora. Mas aí você reconstruiu o seu voxel, você removeu flutuações de baixa frequência do sinal bold, que é uma coisa que a gente não faz no resting state, mas que você faz na tarefa. Por quê? Em tarefa, o seu sinal bold que você está interessado são as flutuações de alta frequência, tá? São as mais altas, assim, é ali que está a sua tarefa. Então, você remove tudo que é flutuação de baixa frequência do sinal bold que você considera que é ruído fisiológico. E aí vem aqui em verde, que é o que eu quero que vocês prestem atenção agora, que a gente vai falar, e que praticamente todos os artigos baseados em tarefa têm essas palavras, e é a que a gente vai falar sobre aqui. Então, na análise de first level, o que é first level? Vamos falar na aula. Foi usado o General Linear Model, vamos falar também aqui agora. Os preditores que foram inseridos lá no seu modelo, tá? Foram modelados com uma boxcar. Isso aqui foi um desenho em bloco, então é boxcar, senão você faz outro jeito. Foram convoluídos com uma função de resposta hemodinâmica. E as imagens, tá? E aí foram geradas contrastes, imagens de contrastes para cada sujeito no first level, e esses contrastes foram inseridos em um second level, para fazer um t-teste no second level. Então é isso aqui que eu vou falar hoje, agora nesse início da manhã. O que é isso, tá? O que é isso aqui quando você pega um artigo e isso aqui é o que eles estão explicando, como fizeram a análise estatística deles, e você fica tipo, o que aconteceu, o que eles fizeram, por quê? E no artigo do MOL também está aparecido. E daí o que eu acho que eu vou comentar hoje, se der tempo, mas talvez não, e a gente só volte nisso na segunda-feira, é essa outra parte, tá? Que é sobre a inferência. Como você faz a inferência, o que você usa de threshold, múltiplas comparações, o que é SVC, o que é a ROI, o que é o FWE. Isso aqui provavelmente vai ficar mais para segunda-feira. Mas isso aqui é um ponto-chave para entender assim, os artigos e é o que a gente vai começar a falar hoje. Então, voltando aqui, como a gente chega nessa análise que eles fizeram, que a gente faz, né? Esse paper foi nosso, então, que a gente fez. Então, a abordagem clássica, tá, do modelo de análise de ressonância funcional é você fazer o que a gente chama de Massive Univariate Approach. O que é isso? É uma abordagem, né, univariada massiva, né, seria a tradução literal, que a ideia é que você vai fazer um modelo desse, você vai fazer um modelo GLM para cada voxel do seu cérebro, separadamente. Tá? Tem outros modelos, tem outros tipos de análise, a gente pode comentar elas também na semana que vem, mas eu vou começar com esse, que é o que a maioria dos estudos usa. Tá? Então, qual é a ideia que eu comentei? Você tem um sinal de cada voxel lá, o seu sinal bold de cada voxel, ao longo do tempo. Beleza. Mas a minha tarefa era essa aqui, era tipo faces conhecidas versus faces desconhecidas. Por exemplo, foi um exemplo que a gente deu na primeira aula, que seria um evento chamado, né, seria uma tarefa em bloco. Eu tenho blocos aqui, que podem durar 20 segundos cada um, né? O amarelo tem 20, o azul tem 20. E aqui são blocos em que eu mostro coisas para as pessoas e eu vou comparar um bloco com o outro. Então, eu quero saber o que tem a ver esse sinal aqui de cada voxel, né? Como cada voxel do cérebro está respondendo à minha tarefa. Será que esses aqui que respondem quando estão altos são voxels que respondem quando tem faces conhecidas? Pô, então esse voxel aqui provavelmente é lá da fusiforme face area, né? É uma região cerebral envolvida com reconhecimento de faces. Se isso aqui é mexer a mão e deixar a mão parada, mexe mão para mão, talvez então os voxels que eu estou vendo aqui mais altos enquanto o cara está mexendo a mão sejam, isso aqui pode ser um voxel da região motora, porque
Quando ele está alto é porque eu estou mexendo a mão, e quando ele baixa é porque eu estou com a mão parada. Essa é uma visão muito simplista, assim, tá, do que é isso, mas basicamente é isso que você quer saber. Olha, eu estou manipulando uma tarefa aqui com a pessoa, ela está fazendo uma tarefa, os meus voxels estão respondendo com essa curva bold e eu quero saber o quanto um tem a ver com o outro. Então, para isso, você vai estimar, né, a contribuição de um para o outro, você vai querer saber o seu beta, tá? Você vai querer estimar a contribuição do seu sinal para a sua tarefa, da sua tarefa para o seu sinal. E nisso, quando você estima o beta, você faz de uma maneira a minimizar o erro, tá? Você vem um erro junto desse modelo, você quer minimizar esse erro, então você vai fazer o fitting lá da sua reta, quando você faz o seu beta, tentando minimizar isso aqui. Então, assim, a ideia é que isso aqui é um GLM, é um modelo linear simples, tá? A princípio, isso aqui seria simples de compreender. Se eu tenho um número aqui e um número aqui, eu consigo fazer essa conta matemática na mão, assim, né? Você tem um número aqui, uma soma, divisão, multiplicação, é tranquilo. O problema que deixa isso aqui muito confuso e complicado é que quando você está fazendo um GLM no dado de imagem, a gente vai voltar nisso outras vezes, tá? Você não tem um númerozinho aqui, um númerozinho aqui, um númerozinho aqui, um númerozinho aqui. Você tem matriz aqui, matriz aqui, matriz aqui, matriz aqui. Tá? Você tem uma coisa grande, porque você tem um montão de boxes, você tem um montão de condições ao longo do tempo. Tá? Eu vou mostrar como a gente faz essa design matrix aqui, como é que a gente constrói isso aqui hoje. Então, você vai estimar o seu beta baseado já em uma montanha de dados. E fica pior, porque quando você estima a sua matriz, que também é uma matriz de erros, o seu sinal, na verdade, são medidas repetidas, e essas são medidas repetidas autocorrelacionadas no tempo. Elas têm uma relação uma com a outra, tá? Elas são autocorrelacionadas espacialmente, temporalmente. Então, assim, você tem um problema quando você calcula isso aqui, e a matemática fica bem cabeluda para calcular isso daqui, tá? Porque o seu erro não vai ser um erro simples, comum, parará, vai ser um erro super complexo também, porque o seu dado é um dado complicado de analisar, porque ele tem essa questão, ele tem essa autocorrelação temporal, autocorrelação espacial, ele é um dado gigante. Então, é mais por isso que fica complicado, e quando você vê as aulas de ressonância funcional, você quer entender isso aqui, vou assistir a aula, e aí é tipo fórmula, 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 que você nunca ouviu falar, começa a entrar umas coisas de cálculo super complexas, porque é um tipo de dado complexo, mas intuitivamente é simples, tá? Você tem o seu desenho experimental, que eu vou falar como a gente monta isso aqui, você tem o seu sinal, você quer saber o quanto um contribui para o outro de maneira a minimizar o erro aqui. Então, intuitivamente, é um modelo simples, tá? E ali eu estava mostrando aquele bloco, né? Aquele bloco como se fosse um desenho bloco, mas você também pode ter vários regressores, cada regressor para a sua tarefa. Vou mostrar como fazer isso aqui. Então, isso aqui é uma outra forma de representar o que eu mostrei colorido agora, tá? A ideia é que você vai ter, sempre pensando em que você tem séries temporais, você tem matrizes de séries temporais, quando você visualiza esses X, Y, beta aqui. E aí eu comentei dos betas na quarta-feira. A gente vai voltar nisso semana que vem, quando falar de extração de dados e tal, mas a ideia é que, por que olhar os betas é importante? Tá? Então, a gente foi falar desse artigo aqui na quarta-feira e eu pulei essa parte. E aí, qual é a ideia? Quando você analisa o seu cérebro, você vê esse mapa aqui, que bonitinho, eu vi um resultado. Você tem que extrair os seus betas para mostrar a direção do seu efeito. Então, por exemplo, esse aqui foi o paper que a gente discutiu na quarta-feira lá da Default Mode. Então, aqui eu tenho uma condição, eu estou mostrando um mapa estatístico de um contraste, tá? Então, agora já sabemos que quando a gente olha para isso aqui é um mapa estatístico, né, de uma comparação entre condições experimentais. E aqui eu estou vendo o repouso versus a memória autobiográfica, emocional. E aqui versus a memória autobiográfica neutra. E aqui do lado vem esse gráficozinho de barra, que representam os meus betas nesse cluster aqui, tá? No local máxima desse cluster, enfim, aqui um é do subgenual e esse aqui é do singulado anterior. O singulado anterior e subgenual, que é esse mais para trás aqui. Tem o singulado anterior aqui, o subgenual ficaria por aqui. Tá. Por que... não, desculpa. Isso, singulado anterior e subgenual. Por que eu estou mostrando isso? Então, aqui eu estou mostrando que o beta ele é mais alto para o repouso. Eu estou comparando repouso versus memória autobiográfica e emocional, tanto positiva, negativa, quanto a neutra aqui também. Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que quando o resultado que eu estou vendo nessas regiões aqui de ativação são realmente devido
ao repouso ser maior do que a memória autobiográfica emocional. Então, aqui, quando eu mostro beta, eu mostro o gráfico de barras aqui do beta, e esse beta está em valores arbitrários, essa é uma coisa importante de ressaltar. Eu estou mostrando que o repouso tem o beta mais alto do que as condições emocionais, tanto nessa região aqui quanto nessa região aqui, né? Que seriam, aqui tem 2 clusters aqui separadinhos. Ou seja, quando eu olho para esse cérebro e esse contraste aqui está me falando isso, é realmente porque um está mais alto que o outro. Qual seria a diferença? Um poderia ser menos negativo do que o outro. Então, aqui, quando a gente pega o repouso versus o neutro, né, nessas outras regiões aqui, que seriam o estriado ventral, né, direito e esquerdo, o que a gente está vendo é que no repouso esse beta está positivo, mas nas condições emocionais ele está negativo. Então, esse efeito aqui é diferente desse aqui. Eu não sei se... vamos olhar só para os gráficos agora. É diferente, se você olha só o gráfico de barra, é diferente falar que, olha, esse aqui é mais alto que esses, porque ambos são positivos, só que um é mais alto. É outra coisa falar que esse efeito aqui é mega robusto. Oi? Você está picotando o áudio, é só para mim? Gente, alguém tentou falar alguma coisa? Acho que puxaram o microfone de novo. É o que, Yara? Desculpa. Bem, tá, eu acho que abriram o microfone, mas fecharam de novo. Ah, tá bem, beleza. Eu fiquei com medo de eu estar travando o áudio aqui e vocês não estarem me ouvindo. Então tá. Tá. Esse efeito aqui é diferente de um efeito como esse. A ideia é que você tem uma diferença maior, porque ambos os sinais estão para a mesma direção, só que um é mais alto que o outro, é diferente de um estar negativo e o outro estar positivo. Eu vou mostrar isso agora, como fica mais crucial olhar os betas quando você tem comparação entre grupo, tá? Mas a ideia disso aqui que eu quero que vocês tenham em mente é que não adianta olhar só esse mapa. A mensagem disso daqui agora é que não basta só olhar o mapa cerebral. Você tem que saber qual é a direção do seu beta, de cada condição que você está contrastando uma com a outra. Essa é uma coisa importante. E uma outra coisa legal que a gente pode discutir, vou deixar para semana que vem, é que não dá para, é difícil interpretar desativação em dados de imagem. Tá? A ideia é que quando você vê o bold, você não sabe se é atividade inibitória, atividade excitatória, e a desativação é super complexa, super complicada de interpretar um beta negativo. Um beta negativo não quer dizer desativação de uma região. Isso fica para semana que vem, me lembrem da gente voltar nisso, que é uma discussão super boa. Então tá, vamos também usar o modelo da segunda-feira, aquele exemplo de uma tarefa, né? Faces conhecidas versus faces desconhecidas que a gente fez na segunda-feira, para exemplificar como essa questão dos betas pode ser importante quando a gente compara grupos. Então, vamos supor que a minha tarefa é faces conhecidas versus faces desconhecidas. Então, eu vou mostrar várias faces conhecidas e várias faces desconhecidas em um desenho lá em bloco, e vou pedir para a pessoa olhar e ver se ela conhece ou não a pessoa. E eu tenho 2 grupos, tá? Eu tenho um grupo, sei lá, de pessoas que... sei lá, uma é bilíngue e a outra não é bilíngue, vamos supor, tá? Poderia ser controle paciente, eu poderia ter o grupo que eu quisesse aqui. Inventem o grupo que interessa a vocês. Eu tenho 2 grupos experimentais que são diferentes entre si, que eu espero que sejam diferentes entre si para reconhecer faces. Tá? Então, eu tenho 2 grupos. Eu quero saber como a diferença de um grupo e outro grupo no reconhecimento de faces. Então, eu montei esse desenho, adquiri 2 tipos, né, de grupos de pessoas, adquiri a minha tarefa mostrando faces conhecidas e faces desconhecidas, eu vou analisar isso. Analisei isso e vamos supor que eu achei isso daqui. Quando eu comparo o mapa cerebral de reconhecimento de faces do grupo 1 versus o grupo 2, eu achei esse mapa aqui. Eu estou viajando, tá? Isso aqui eu estou montando uma história. Então, tá. O grupo 1 tem uma maior atividade na amígdala e na ínsula e no córtex visual quando ele olha para faces conhecidas versus faces desconhecidas. Tá? Então, esse grupo tem maior atividade nessas regiões para faces conhecidas do que para faces desconhecidas. É o que eu estou assumindo. Tá? Então, isso aqui, quando eu olho para esse mapa, o que eu penso é, olha, o grupo 1 tem algo de diferente para faces conhecidas. Certo? Todo mundo na mesma
na mesma atitude, show. Só que aí, vamos ver os betas, tá? Do sinal. Então, isso aqui é um gráfico mostrando o meu beta, tá? Então, aqui é o valor do beta nesse eixo. E aqui é se é para face conhecida ou face desconhecida. O que está acontecendo aqui? Acontece aqui são 4 grupos, tá? Mas vamos focar só na linha vermelha e na linha azul. Então, só na linha vermelha e na linha azul são os grupos que eu estou interessada. O que acontece aqui é que o grupo azul, ele responde mais a faces conhecidas do que desconhecidas. Ué, mas ele aqui nesse mapa estava mostrando que quem responde mais nessas regiões aqui para faces conhecidas é o grupo 1, tá? Mas é porque olha o que acontece. O grupo 1, ele está respondendo menos a faces conhecidas, o beta dele é mais baixo, inclusive negativo aqui, todos eles são negativos, né? Ele é mais negativo para faces conhecidas do que para faces desconhecidas. Por algum motivo, faces desconhecidas ativam mais a região nesse grupo do que as próprias faces conhecidas. Enquanto no grupo 2, ele responde como você esperaria, né? Mais para conhecida, menos para desconhecida. Essa aqui é a resposta que você assume que está acontecendo quando você faz um desenho desse. Pô, as pessoas vão responder lá na região da face, na amígdala, sei lá, mais para face conhecida do que para face desconhecida. É o que você Não é por espera uma que esteja questão, não é por uma questão de esforço cognitivo para tentar reconhecer a face que não conhece? Pode ser, isso aqui eu estou chutando um exemplo falso, na verdade eu peguei um pedaço de cada estudo para montar uma historinha, assim, mas pode ser por vários fatores, pode ser por isso, pode ser porque a pessoa não entendeu a tarefa, um grupo desses pode ser um grupo que sofreu algum tipo de lesão, é um grupo com alguma dificuldade cognitiva, e daí ele não entendeu direito a tarefa, ele está respondendo a face desconhecida nessa região cerebral, porque, sei lá, para ele conhecida ou desconhecida, não sei, ele não entendeu o que tinha que fazer, ou pode ser um milhão de coisas. A questão é que quando a gente olha o mapa, um grupo versus o outro, uma condição versus a outra, a gente está assumindo a direção do efeito na direção que a gente quer. Olha, isso aqui representa regiões cerebrais que estão respondendo a faces conhecidas mais do que desconhecidas no grupo 1, mais do que no grupo 2. E o que você pode ter, às vezes, é um efeito de interação. Tá? Você só está vendo aquele mapa ali super robusto para amígdala ou para ínsula, ou sei lá para quê, porque esse grupo aqui, o grupo 1, responde desse jeito, né? Mais para desconhecido do que para conhecido, e o grupo 2 responde mais para conhecido do que para desconhecido. Quando você faz a análise ali dos contrastes, que eu vou mostrar agora, você vê um mapa assim, mas não porque a direção está no efeito que você quer, porque um dos grupos está respondendo o oposto, tá? Isso aqui você esperaria que todo mundo tivesse essa reta assim, né? Mas por algum motivo esse grupo 1 responde diferente. Então, você não pode garantir que o que você está vendo ali, você vai interpretar do jeito que você acha que interpretaria. Você tem que olhar os betas para ver onde eles estão mais altos e onde eles estão mais baixos, né? Onde eles estão positivos, onde eles estão negativos, e se isso aqui vai na direção do que você está vendo, do contraste que você está vendo. Ficou muito confuso, gente? Deu para pegar alguma coisa? Tá. A gente pode voltar nisso dos betas na semana que vem de novo. Mas essa ideia é que você tem que olhar a direção do seu efeito. Você não pode assumir que o contraste está acontecendo, enfim, porque está acontecendo. Você tem que dar uma olhada. Então tá, indo aqui, a gente falou disso, foi o spoiler que eu dei na quarta passada, que a análise de dados de imagem são feitas em 2 níveis. Isso é porque a gente tenta fazer um modelo misto. Então, a ideia é que no primeiro, ele tem o primeiro nível e o segundo nível. O que é o primeiro nível? Quem lembra o que é o primeiro nível? Está escrito no slide, galera. Edgar, que falou agora. Nível... Tá. Pode falar agora. Quando ninguém se prontifica para não ficar no vácuo, eu chamo alguém. Não, eu ia falar que o primeiro nível é só analisar o cérebro de um sujeito específico e o segundo seria analisar entre sujeitos. Isso aí, show. Maria Luísa respondeu aqui. No first level, né, no primeiro nível, o que a gente faz é construir essa matriz, esse desenho e analisar o cérebro de cada sujeito individualmente. Então, eu vou fazer aquele mapa bonitinho que eu mostrei aqui, esse mapa colorido, o mapa do cérebro, vai existir para cada sujeito. Então, cada sujeito vai ter um mapa desse. No segundo nível,
Cada sujeito vai entrar já com o seu próprio mapa, e o que eu estou interessado no segundo nível é o que é comum em todo mundo, tá? O que é comum em todos os sujeitos. Por que a gente faz assim? Por alguns motivos, o principal deles é que, assim, quando você faz análise dentro do cérebro de cada sujeito, o sujeito é considerado um efeito fixo, tá? Em estatística. Ele é um efeito fixo ali da sua variável, suas condições mudam, a sua variável dependente e independente, você está manipulando o sujeito, é efeito fixo. Então, você manipula, você faz o mapa para ele. Quando ele vai para o segundo nível, no segundo nível, cada sujeito entra, né, que é between subjects, entre sujeitos, o sujeito vai entrar como efeito randômico. Então, primeiro o sujeito é efeito fixo, depois ele entra como efeito randômico. Isso faz um modelo misto. Isso faz com que a sua inferência do seu resultado para a sua população seja possível, tá? Principalmente com baixo número de sujeitos, que é o que a gente tem geralmente com neuroimagem funcional. A gente tem um baixo número de sujeitos, mas a gente tem um altíssimo número de observações por sujeito. Então, esse jeito de fazer faz com que você tenha inferências populacionais. Então, eu posso dizer, quando eu faço esse tipo de análise, no primeiro nível, depois levando o sujeito como efeito randômico para o segundo nível, e aí sim fazendo uma análise entre sujeitos, eu consigo falar, olha, o resultado que eu estou vendo aqui nesse mapa não diz respeito somente aos meus sujeitos aqui. Eu posso fazer uma inferência que eu espero que outros sujeitos da população, parecidos com os meus, né, com idade, nível socioeconômico, etc., respondam de maneira semelhante. Então, a ideia é que no primeiro nível, o que você está analisando é o sinal em cada volume, né? Você tem lá os voxels de cada sujeito, e quando você vai para o second level, isso tudo já está pré-calculado, você só meio que vê a análise entre sujeitos. Então, como é isso? Eu vou mostrar o Design Matrix na prática aqui agora para vocês. Mas a ideia é que você tem cada sujeito, você tem esse dado aqui de cada sujeito, tá? Você vai pegar esse sinal aqui, vai convoluir lá com a sua curva hemodinâmica e vai criar o seu desenho experimental. Cada sujeito vai ter a sua Design Matrix. Se o seu desenho experimental foi o mesmo para todo mundo viu as faces conhecidas e desconhecidas exatamente no mesmo tempo. Eu fiz lá a mesma apresentação de estímulos que eu fiz para o sujeito 1, eu fiz para o sujeito 2 e por aí vai. Todos eles vão ter a sua própria, vão ter uma Design Matrix parecida, tá? Todos eles vão ter uma Design Matrix parecida, o que vai mudar vai ser os parâmetros de movimento, que cada um tem o seu. E aí você faz os contrastes. Então, eu vou fazer faces conhecidas versus faces desconhecidas, que eu vou ter esses mapinhas aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui, eu não tinha mostrado o Glass Brain para vocês ainda, né? Então, eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia. O Glass Brain é essa coisinha que aparece aqui quando a gente olha o mapa estatístico. Isso aqui é um mapa estatístico. Foi, por acaso, o mapa que eu mostrei agora para vocês nesse exemplo lá das faces, que é um mapa, na verdade, de recompensa. Então, você tem um mapa estatístico aqui, que é esse mapa, né, bonitinho, que todo mundo acha o máximo, muito legal. Esse mapa tem algumas coisas por trás. Esse Glass Brain é só uma forma de você ver, é como se fosse um cérebro transparente, você vê se tem ativação em algum lugar do cérebro. Assim tem muita ativação, mas se a gente enxugar um pouco as ativações, o Glass Brain fica legal de observar às vezes, assim. E quando você tem um único cluster, é bem legal mostrar o Glass Brain, porque você consegue ver o que tem no cérebro inteiro. Então, vamos supor que eu só tivesse esse clusterzinho aqui, né, no cérebro inteiro. Quando eu mostro esse mapa, eu estou escolhendo o corte que eu mostro. Então, eu posso escolher esconder algumas coisas ou mostrar outras. E aí, às vezes, você passa uma falsa impressão de um efeito seletivo, né? Vamos supor que eu não mostre esse daqui, eu só mostre isso daqui. Nossa, daí parece que no cérebro inteiro só tem esse pontinho. Quando você vê o Glass Brain, você vê todos os clusters que tem no cérebro, só para vocês não se assustarem com aquele Glass Brain. E no fundo, a gente falou também nos outros trabalhos que o que a gente está interessado é nessa tabela aqui, né? Então, para esse cluster que eu estava olhando ali, eu quero saber os valores de P, os valores de Z, as coordenadas, né, que ele está presente. Isso aqui é o meu resultado estatístico, não é aquele mapinha colorido pode estar lá e o seu resultado ser super fraco quando você olha essa tabela aqui. Mas beleza, voltando, foi só um devaneio aqui para a gente mostrar o Glass Brain. Só tirar vocês daqui. Pronto. Então, tá bem. Você fez esse mapa que eu mostrei agora, que aqui é o Glass Brain, mas poderia ser aquele mapa coloridinho, eles representam a mesma coisa, só de formas de olhar diferentes. Você fez um mapa estatístico desse para cada sujeito. Então, cada sujeito, depois que você roda o first level do sujeito, vai ter um mapinha desse. Olha que legal. Cada sujeito tem o seu próprio mapa cerebral de ativação para recompensas, por exemplo.
E aí você tem esses mapas aqui, você fez os contrastes, que eu vou falar melhor agora o que são os contrastes. Eu fiz o meu contraste, então eu levei o meu contraste de recompensa versus não recompensa, ou de faces versus faces desconhecidas, etc. E aí sim eu vou calcular o meu second level. Aí sim eu vou montar esse mapa. E aí nesse mapa, isso aqui deixa de ser a sua design matrix, agora a sua design matrix é basicamente os seus sujeitos, tá? Aqui tem 16 sujeitos, o que é comum nesse contraste para todo mundo. Então, esse mapa aqui só vai sobreviver o que for comum para todo mundo. E aí, aqui foi uma coisa que a gente comentou também, que tipo, um sujeito meu, por algum motivo, teve uma perda de sinal ali na região do estriado, tá? Que é uma região subcortical, que é mais suscetível ao artefato magnético, ele não tem o estriado ventral dele. Então, quando eu fiz o estriado ventral dele, sei lá, vamos abrir aqui, vamos supor que essa aqui seja a imagem do meu sujeito. Aqui, tá vendo que tem um buraco aqui? Esse buraco é comum, tá? Porque aqui é onde você já tem artefato, já tem mais suscetibilidade ali do ar, dos vasos, parará. Você não consegue ver direito essa região aqui. Tudo bem, essa região aqui não vai entrar na sua máscara. Mas vamos supor que esse sujeito tinha um artefato maior aqui. Ele estava usando aparelho, a gente falou, né, do piercing, do aparelho, tudo coisas que meio que borram o seu sinal aqui nessa sequência, que é uma sequência suscetível a artefatos magnéticos, a suscetibilidade magnética, que é onde está a desoxihemoglobina. Então, esse sujeito, por acaso, estava usando um aparelho de contenção e ele tem um buraco aqui nessa região, um buraco. Tá? Vamos supor que isso aqui seja um buraco mesmo, que esse buraco aqui chegue até o estriado ventral dele. Quando você for para o mapa de grupo, esse sujeito vai ter um buraco aqui, esse buraco vai ser levado para o mapa de grupo. Então, às vezes, você vai analisar o seu mapa de grupo e falar, pô, não é possível, ninguém mostrou resposta cerebral à recompensa olhando, pô, as pessoas estavam ganhando dinheiro dentro da máquina de ressonância e não ativaram o estriado, mas que esquisito. Sim, porque um sujeito está acabando com a sua análise, um sujeito ou foi mal pré-processado, ou realmente na aquisição ele teve uma queda de sinal. 1 milhão de coisas pode ter acontecido e ele não entrou aqui na sua análise. Seu sujeito está acabando com a sua análise de grupo, porque se não tem ativação em um sujeito, não vai ter nenhum nesse lugar. Porque aqui você está interessado só no que sobrevive em todos os sujeitos. De modo geral, é isso, o first e second level. E aí, o que é a sua design matrix? O que é essa design matrix, essa coisa aqui? Não sei se vocês já viram isso antes, se estão vendo pela primeira vez. Eu olhava para isso aqui quando eu comecei a trabalhar com esse dado, que é o LC e tal. Eu olhava para isso e ficava, gente, o que é essa parada? O que é esse bando de uns e zeros aqui? Mas que confusão. Isso aqui é com hemodinâmica, mas em princípio isso aqui é simples, tá? Então, olha só. Vamos olhar essa coisa que eu acabei de falar que é simples, aí botei esse slide aqui, né, que parece bem assustador. Isso aqui é daquele Coursera, tá? Eu peguei esse slide deles, que é o de princípios de fMRI lá do Coursera, que é bem bom, recomendo que vocês façam, é super legal. Como é que você monta a sua design matrix? Eu vou mostrar na prática e vou mostrar o teórico e agora a prática. Podia fazer o contrário também, talvez não fosse assustar, mas qual é a ideia? Você tem 4 condições experimentais. Vamos supor que isso aqui é uma foto que fala que você vai ganhar recompensa, isso aqui é uma outra que fala que você não vai ganhar recompensa, isso aqui é você ganhando uma recompensa financeira, isso aqui é você não ganhando uma recompensa. Vamos supor que seja essa tarefa aqui. Então, você tem 2 tipos de maquininha, uma indica que você pode ganhar recompensa, é a sua pista de recompensa, e aí você ganha ou não. A outra não indica, a outra indica que você já não vai ganhar, você já sabe, depois de um tempo você aprende que essa máquina aqui é furada, quando ela aparece você não vai ganhar, e aí você não ganha, tá? Vamos supor que a gente quer manipular esses 4 eventos aqui. Cada evento desse do seu experimento vai ser isso aqui. O que é isso aqui que a gente chama de onset? Alguém sabe o que é o onset de uma condição? Quando ela se inicia? Isso, é quando ela se inicia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho o meu experimento lá, tem alguns blocos experimentais, no primeiro bloco, que dura uns 6 minutos, a pessoa vai ver esse símbolo aqui algumas vezes durante esses 6 minutos. Nos meus onsets, o que eu coloco é quando essa condição se inicia e por quanto tempo ela dura. Então, vamos supor que isso aqui fique por 2 segundos, a pessoa vê essa pista por 2 segundos, viu a pista. Isso aconteceu nesses momentos aqui. Aconteceu no segundo 30, no segundo 40, no segundo 60, ao longo desse meu experimento. Então, os seus onsets é onde essa condição está presente. Então, aqui você vê que é o tempo, tá? Isso aqui é o tempo em segundos.
e aqui é onde os estímulos estão acontecendo. Você vê que quando tem uma condição, não tem a outra, né? Porque elas não co-ocorrem. Então, a ideia é que você tenha as suas condições experimentais que acontecem tempo, duram um determinado tempo, poderiam durar 10 segundos, 2 segundos, aí depende do que você está fazendo com a pessoa ali dentro da máquina. Daí você vai usar essa curva hemodinâmica aqui, que é a sua base, né? Você assume aquela curva do sinal Bold, lembram da curva do sinal Bold, que demora aqui uns 6 segundos para acontecer geralmente, depois cai. Isso aqui é a sua curva Bold, tá? Você espera da sua curva Bold. Você vai pegar o set, meio que Bold esperado, e você vai ter isso aqui que vai para a sua Design Matrix. Tá? Então, a sua Design Matrix não é exatamente os seus on-sets. É os seus on-sets, só que meio que convoluído seria o termo, mas a gente está usando com a sua curva hemodinâmica, tá? Então, isso aqui é a sua Design Matrix. São os seus on-sets com uma função lá da sua curva hemodinâmica do seu sinal Bold que você espera. Isso aqui é feito... A gente pode falar disso semana que vem, na verdade, os tipos de desenho do Event Related, do Task e do Block Design, como isso muda, né, a sua curva hemodinâmica, mas a ideia é que você faz isso, porque apesar do meu evento durar 2 segundos, eu só espero que a minha curva hemodinâmica tenha um pico em 6 segundos. Então, você meio que quer fazer com que o seu conhecimento da curva Bold entre nos seus onsets, tá? Então, o meu estímulo dura 2 segundos, eu não espero que a minha resposta Bold esteja em 2 segundos, porque ela é mais lenta do que 2 segundos. Então, eu vou fazer essa convolução com a curva hemodinâmica para eu ter uma Design Matrix que se parece não só com os meus onsets, mas com o que eu espero do meu sinal em cada onset desses. Você vai ter valores, a Design Matrix ela é coloridinha, mas você vai ter valores para cada um desses. Então, mostrando na prática agora. Tá, eu vou mostrar esse exemplo aqui, porque eu tenho a Design Matrix, a gente pode clicar lá nos valores para mostrar para vocês. Esse foi um desenho experimental que eu não passei esse paper para vocês, mas foi de um paper parecido lá com o da recompensa, enfim, foi um artigo que a gente quis ver. Respostas cerebrais à recompensa é um mapa que eu tenho mostrado para vocês desde o primeiro dia, né? Então, eu quero saber quais regiões cerebrais respondem mais a recompensas do que a não recompensas. Nesse caso, a gente está usando recompensa monetária, recompensa financeira. A pessoa vai ganhar dinheiro. Essa é uma tarefa muito usada porque ela é fácil de manipular dentro da máquina de ressonância. Tá? Você consegue falar que, olha só, você está ganhando dinheiro e a pessoa realmente vai ganhar dinheiro quando ela sair da máquina. Então, isso é uma coisa real, é uma recompensa palpável, diferente da recompensa alimentar, que você pode até colocar um gostinho na boca da pessoa, mas ela não vai comer dentro da máquina, né? Senão o seu sinal vai ficar uma porcaria, porque vai mexer. Outras recompensas você pode fazer dentro da máquina. Mas a financeira é a mais fácil delas, tá? E você pode manipular ganho, você pode manipular perda, você pode manipular magnitude, pode ganhar R$5, pode ganhar R$1, pode ganhar alguns centavos. Então, você consegue manipular isso tudo, por isso ela é muito utilizada no estudo da recompensa na ressonância magnética funcional. Mas beleza, então eu tenho aqui recompensa e não recompensa. Eu tenho uma escolha que a pessoa faz depois, ela vai apertar um botão dizendo se ela quer jogar essa mesma máquina de novo, se ela quer jogar outra máquina. Não gostei dessa máquina, essa máquina não me dá recompensa, vou jogar outra. Então ela tem uma escolha, né? Tem um apertar de botão. E depois vem um intervalo entre um estímulo e outro. E esse intervalo aqui, a gente muda os tempos de intervalo para você conseguir prever a curva hemodinâmica. Também semana que vem, não vou falar de eficiência de desenho aqui hoje. Mas a ideia é que você tem que saber que tem um intervalo entre um estímulo e outro, e é legal que você meio que varie o tempo desse intervalo para você conseguir pegar uma curva hemodinâmica mais imprevisível, assim, no seu modelo, de modo geral. Na verdade, mais previsível corretamente, né? Mas você não vai ter ela não vai sempre começar no mesmo momento. Então, tá. E eu tenho uma outra condição, que é a pista de recompensa, que no fundo, nesse estudo, era o que a gente estava mais interessado. Esse símbolo aqui são os hiraganais, porque foi com o pessoal lá, com a minha chefe, japonesa lá, do pessoal do Japão, no Estudo de Ciência e Tecnologia de Okinawa. Então, você tem o Mi e o So aqui, que são os símbolos hiraganais. Por que a gente usou esses símbolos? Esses símbolos são neutros, tá? Se eu tivesse um símbolo aqui de um dinheirinho, esse símbolo já teria uma valência emocional por si próprio, tá? Então, a ideia de uma pista de recompensa, para dar um arcabouço teórico para vocês, é que é um símbolo neutro, é que nem lá a campainha do Pavlov, né? Era um símbolo. Campainha é uma coisa neutra, a não ser que ela seja pareada com comida. Daí a campainha ganha o valor de salivar lá do cachorro, porque, quando você ouve a campainha, você já imagina que vai vir uma recompensa. Então, a ideia desse estudo foi parecida, né? A ideia é que você tem símbolos previamente neutros,
que as pessoas, né, geralmente não associam com nada específico, mas que você, quando pareia esse símbolo com recompensas e esse aqui com não recompensas, esses símbolos ganham um valor por si só, né? Eles ganham um valor próprio. Então, depois de um tempo que a gente faz essa associação, inclusive fora da máquina antes, quando eu olho isso aqui, vem recompensa por aí. E é essa resposta cerebral que a gente quer ver nesse estudo aqui, tá? Eu quero ver antecipação de recompensa. Não quero só ver recompensa, eu quero ver a antecipação de recompensa. E daí, como é que eu vou ver a antecipação de recompensa? Qual o contraste que eu vou construir para ver antecipação de recompensa? Quem consegue me responder, olhando para esse desenho experimental? Uma frustração? Frustração é uma boa. Eu poderia ver o contraste da frustração também. Que aí seria, eu acho, que quando eu não ganho, né? Mas a ideia do contraste é que você quer fazer comparações entre condições. O que eu vou comparar para saber quais são as regiões cerebrais envolvidas com a antecipação de recompensa? Nesse caso. Tem a ver lá com a subtração cognitiva que a gente falou no primeiro dia. Quem pode responder? Uma estimulação visual neutra? Isso, uma estimulação. Só que aí se eu faço só uma visual neutra, quando eu comparar, vai ter um monte de coisa visual aparecendo também, porque eu só vou estar controlando para os aspectos visuais. Então, como é que eu faço essa minha comparação aqui? Eu quero saber a antecipação à recompensa. Alguém mais? A resposta está aqui nesse slide. Na verdade, a resposta está em como a gente montou esse desenho experimental. Eu estou interessada em antecipação de recompensa e eu estou interessada em grupos que antecipam a recompensa de maneira diferente. Isso aqui foi um dos estudos que a gente usou, por exemplo, o grupo do TDAH, tá? Que a ideia é que você tem uma antecipação de recompensa diferente. Isso é mostrado extensivamente assim, em estudos comportamentais. Tá? Então, e está publicado esse estudo aqui também. Então, qual é a ideia? Eu preciso ter uma condição em que vai ter expectativa de recompensa, que é essa daqui. Então, por 6 segundos, a pessoa fica olhando essa maquininha rodar e olhando para esse símbolo aqui. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Só que eu também tenho que ter uma condição que tenha maquininha, que tenha um símbolo, só que a pessoa não espere recompensa. Então, essa máquina aqui, ela nunca ganha. Essa máquina aqui, ela ganha praticamente quase sempre, mas não sempre, para gerar essa expectativa. Então, quando eu comparo essa condição aqui com essa condição aqui, eu vou ver a resposta cerebral a pistas de recompensa, tá? Porque eu vou estar controlando para aspectos visuais, como o Mailton falou. Então, aqui também tem uma maquininha, também tem um símbolo. Tá tudo bem pareadinho em termos visuais, mas a diferença entre olhar para essa máquina e olhar para essa máquina aqui várias vezes é que quando eu olho para essa daqui, eu estou sentindo uma expectativa que eu posso ganhar. Quando eu olho para essa daqui, essa expectativa já não existe, porque eu já aprendi, eu já treinei, a gente testava isso antes da máquina, que essa máquina não me dá recompensa. Tá? Então, quando eu comparo essa condição com essa condição, eu tenho regiões cerebrais envolvidas com expectativa de recompensa. A ideia de você ter que ter uma condição controle, como você mesmo falou. Tá? Você não pode, se eu olhasse só essa condição aqui, tem um monte de coisa junto, tem o sistema visual, tem, sei lá, tem um monte de coisa, tá? Você não prevê o que vai acontecer, e quando você compara uma com a outra, você está vendo realmente só as regiões envolvidas no processamento de recompensa, a ideia da subtração cognitiva. E a mesma coisa para recompensa. Eu quero ver regiões envolvidas com ganho de dinheiro, que foi aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, na segunda e na quarta, e hoje, de novo, esse mapa aqui que eu mostrei da recompensa versus não recompensa. Eu estou comparando essa condição de recompensa versus a minha condição de não recompensa. Tá? Isso aqui a gente só usou para controle de atenção. Então, a minha Design Matrix é assim, tá? Cada coluna dessa aqui, ela tem 3 quadrados enormes. Ela tem 3 quadrados enormes porque cada run, tá? A gente dividiu em 3 blocos. Como era um estudo grande, cada bloco desse aqui tinha, tipo, 11 minutos. Pois é, a gente faz a galera sofrer na máquina. Já viram que ser participante com a gente não é moleza.
Mas aí você tem 3 blocos, porque a gente tem 3 blocos experimentais. Então, cada bloco desse aqui tem uns 11 minutos. E vamos olhar um bloco desse separadamente aqui, tá? Então, o que é esse bloco? Aqui são os meus onsets, já convoluídos com essa curva. Então, a ideia é que você tem aqui, sempre que está branquinho, é porque essa pista de recompensa estava acontecendo, tá? Essa pista A seria essa maquininha aqui e a B é essa daqui. Então, aqui é sempre que aparece a minha pista A, a minha pista de recompensa. Aqui é a minha pista de não recompensa. Aqui foi quando ela apareceu. Se vocês perceberem, tinha mais estímulos desse do que desse. E a gente fez isso de propósito, tá? Porque algumas vezes a pessoa não ganhava aqui, etc. E aqui são os meus eventos de recompensa e aqui os meus de não recompensa. Vamos focar só nessas 4 primeiras colunas. Então, aqui é pista, recompensa, não recompensa, recompensa, não recompensa. Aqui, eles estão aparecendo aqui porque são os segundos em que eles aconteceram. Tá? Isso daqui é o meu apertar de botão. Você vê que tem um monte. Sim, porque em cada estímulo tinha um monte de botão. Então, lembrando aqui, pista de recompensa, pista de não recompensa, isso acontecia ao longo do tempo, né? Aqui ele está num lugar só, mas a ideia é que às vezes você tinha esse, 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 e sempre você tinha um apertar do botão. Sempre em cada trial lá você tinha um apertado o botão. Então, por isso ele tem um monte de evento que aconteceu aqui. E aí você tem essas outras colunas aqui, que são os parâmetros de movimento do sujeito, que você estimulou lá no seu realinhamento, você está colocando aqui para limpar o modelo com ele. Então, isso aqui são covariáveis de não interesse que entram, modulações paramétricas de não interesse que entram lá no seu desenho. Então, o meu contraste, o que vai ser o meu contraste? O meu contraste vai ser o seguinte, olha, se eu quero recompensa versus não recompensa, que é esse mapa aqui que eu estava mostrando para vocês, recompensa versus não recompensa, que me deu esse mapa aqui. Como é que eu vou setar os meus contrastes? Eu vou setar os meus contrastes fazendo assim, pegando os estímulos de recompensa estão aqui, então olha só, eu vou dar 0 para as pistas, porque eu não estou interessado nas pistas, eu vou dar 0, mas eu estou interessado em recompensa comparada com não recompensa. Então eu vou dar 1 para a coluna da recompensa, eu vou dar menos 1 para a coluna da não recompensa, porque eu quero uma comparada com a outra, e vou zerar o resto das minhas colunas. Então, quando eu olhar o resultado desse contraste aqui, eu vou estar vendo só o efeito da recompensa versus não recompensa. Tem uma matemática por trás disso aqui, a gente pode voltar nisso semana que vem. Isso aqui é uma introdução a Design Matrix para vocês, tá? E a mesma coisa para pista. Eu estou interessada em antecipação de recompensa. Eu quero ver a antecipação de recompensa, quais regiões respondem mais à antecipação de recompensa. Então, eu vou colocar 1 para a máquina lá da recompensa, né? Aquele símbolozinho lá, o mizinho, comparado com a não recompensa. Menos 1 para a não recompensa e vou zerar o resto da minha Design Matrix. Então, era como se eu colocasse 1 aqui, menos 1 aqui, sendo que são vários eventos desses, né? Cada pontinho desse aqui é um evento em um bloco desses. E eu vou colocar 1 para a relevância do que eu quero ver, menos 1 para o que eu quero contrastar, a minha subtração cognitiva. Patrícia, desculpa te interromper, mas só uma pergunta, em relação a essa antecipação, né, da recompensa, já que a pista é preditiva, né, você sabe, pelo menos quando você não vai ganhar, você tem essa certeza, você pode comparar o tempo que a pessoa demora para apertar, que ela tem que apertar um botão depois da pista, não é isso? Você pode comparar esse tempo de reação também, não pode? Podemos, e geralmente o tempo de reação é menor quando você já tem isso aqui, né? Porque como essa, às vezes ela ganha, às vezes ela não ganha, aqui o tempo de reação vai ser maior. Então, você também poderia inserir, se você está interessado em tomada de decisão, você tem que inserir o tempo de reação, por exemplo, como um modulador paramétrico lá na sua Design Matrix. Com certeza. Você pode comparar o tempo de reação e aqui o tempo de reação dessa máquina era um pouquinho maior do que a dessa daqui. Mas aqui, essa pergunta que a gente fazia, a gente não estava interessado muito no que ela ia responder e o computador nem obedecia muito ela, assim, tá? A ideia disso aqui era para ter uma resposta atencional, porque imagina, a pessoa estava 11 minutos em cada um desses blocos aqui, ela estava 11 minutos e ela podia simplesmente meio que desistir da tarefa e ficar só olhando a máquina assim, olha, eu ganhei. E ficar viajando, entrar na default mode lá dela, né? Então, o que a gente colocou isso aqui, que os estudos geralmente exigem, até todo mundo vai te perguntar, como é que você sabe que o sujeito estava engajado na sua tarefa? Olha, eu sei que ele estava prestando atenção, porque sempre
sempre que aparecia apertar o botão, ele acertava. Ou ele acertou 90% das vezes do botão. Você pode colocar um threshold aí, mínimo, máximo. Ah, ó, esse sujeito aqui apertou só 40% das vezes, ele apertou o botão. Pô, ele estava viajando, não estava prestando atenção. Então, esse sujeito aqui eu tenho que excluir, porque ele não estava prestando atenção nos eventos que estavam aparecendo para ele. Esse sujeito aqui acertou 90%. Tá, esse sujeito estava prestando atenção, ele pode ter perdido ali, porque, sei lá, na hora foi muito rápido, mas ele estava prestando atenção e ele apertou, etc, etc. Então, isso está aqui mais para um controle atencional da tarefa do que para uma tomada de decisão. Você queria falar alguma coisa específica, Sofia, de comparar os tempos de reação das pessoas? Sofia? Oi, desculpa, eu não escutei, eu acho que deu uma falhada. Você queria perguntar alguma coisa específica sobre o tempo de reação por causa de algum interesse específico no tempo de reação? Não, porque na verdade a gente está fazendo também, né, um trabalho com essa questão de recompensa monetária, e tem essas pistas, e a pessoa pode ou não ganhar nada, ou perder 1, ganhar 1, perder 5, ganhar 5. E ontem mesmo eu estava dando uma olhada nesses resultados para ver se tinha diferença no tempo de reação, porque na verdade são 6 pistas diferentes, para ver se tinha essa diferença, mas assim, eu só tava comparando de uma pessoa mesmo, né, para ver se, então tava meio aleatório ainda, assim, mas aí eu só tava querendo ver se vocês também tinham olhado para isso ou não. A gente olhou também, e esse é um controle legal de ter, né, até para inserir ou como não interesse, ou como interesse, você controla sempre o tempo de reação, tem que ser olhado. Uma ótima pergunta. Bem, gente, então tá, olha só, isso aqui foi uma introdução ao desenho. Segunda-feira eu vou voltar nisso, mas o que eu quero que vocês fiquem de mensagem daqui, tá? Pra gente ir para a aula do Sato. Qual é a mensagem daqui? Você tem 2 níveis de análise no seu dado. O primeiro nível, que você vai fazer um mapa desse para cada sujeito. E o segundo nível, em que você soma os sujeitos, soma não, né, tá? Você faz um teste geral nos sujeitos. Só vai sobreviver ali quem tiver ativação em todos os sujeitos. Tá? Só vai sobreviver as regiões cerebrais que aparecerem em todos os sujeitos. Então, essa é uma coisa importante, é o first level e second level, que tem em tudo que é artigo de tarefa. É assim, tá? E você faz isso através das suas design matrix, tá? Que partem do princípio lá do modelo GLM. Você quer estimar o quanto o seu dado está sendo explicado pelos seus regressores, pelas suas condições experimentais, e você faz isso montando matrizes, porque, em teoria, isso aqui é super simples. Você está estimando um beta, né, de uma coisa na outra, com um errozinho. Só que, como você tem um volume de dados muito enormes, é difícil fazer isso aqui. Então, você tem até esses programas estatísticos específicos que lidam, né? O MATLAB lida com matriz e tal, porque você tem uma quantidade de dados absurda, tá? Mas, em princípio, é simples. Tá? Eu acho que é o princípio simples que eu quero que vocês levem desse curso. Não são os detalhes específicos, mas são os princípios gerais de como você faz um desenho experimental, por exemplo, o que é manipular recompensa, como você constrói o seu desenho depois, como você analisa e você faz os seus contrastes, você vai ver os seus mapas de ativação. Tá? Então, a mensagem de hoje tem 2 níveis. Um sujeito é fixo, o outro é randômico, por isso a gente tem essa estimativa para a população, tem os contrastes, tem os mapas de cada sujeito, e a gente vai voltar nisso na segunda-feira, tá? Para ficar bem consolidado, assim, mas hoje foi uma introdução a essas questões. E daí eu vou entrar no paper de hoje, que o Sato vai falar. Quando a gente fala de resting state, tá? É diferente. Tudo isso que eu falei aqui foi de ativação. O resting state, como eu falei já várias vezes, o Sato vai explicar hoje muito melhor, você está interessado em flutuações do sinal bold e flutuações que ocorrem na ausência de tarefa, muitas vezes, quando você quer ver a conectividade funcional no resting state, né? Você está vendo só a flutuação bold e você quer ver como essa flutuação bold se relaciona entre regiões do cérebro, tá? Quais regiões têm flutuações bold parecidas, diferentes, e aí você tem vários métodos estatísticos para fazer esses modelos de redes conectadas, que é o que o Sato vai falar hoje, tá?
E eu vou mostrar o artigo do PAN aqui rapidinho, antes do Sato entrar, porque também tem essas palavras-chave assim, do que foi estudado. Lembrando que sábado, galera, a gente vai ter a discussão amanhã, no caso. Eu sei que sábado pode ser não muito agradável, mas também é bom que tem pessoas que têm muitos compromissos durante a semana e estão acompanhando a aula remota, ficam mandando e-mails, assim, tipo, eu vou ver. Então, sábado, todos, a princípio, podem entrar, né? Então, a gente vai ter o Olavo Amaral para discutir. Ele tem vários estudos com reprodutibilidade, o quanto a ciência é reprodutível ou não, o que a gente pode fazer para melhorar esses estudos. E da ilustre presença do Neuroskeptic, tá? Que é o cara mega famoso, muito maneiro. Ele veio para a SBNEC em 2014, presencialmente. Dessa vez ele vai estar online, então provavelmente é isso aqui que vocês vão ver dele. E que também vai trazer a perspectiva dele sobre interpretações erradas do dado de neuroimagem, o quanto você pode confiar, como é que está a reprodutibilidade do campo. Então, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês, assim, o Olavo vai dar uma aula, vai ter uma dinâmica com vocês, e a gente vai fazer uma discussão entre todo mundo. Talvez o Theo entre amanhã também. Então, tá. O artigo de hoje, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, tá todo mundo olhando a pasta dos artigos, né? Você tem aqui... dentro da... Cadê? Alunos. Vocês têm a pasta dos artigos e dentro da pasta dos artigos tem um artigo de cada dia e vocês têm também um material de apoio, que é tipo um material de divulgação científica sobre o artigo que vocês estão lendo, tá? O Neuroskeptic, no caso, foi o que eu separei para amanhã. Mas aqui, por exemplo, é o artigo de divulgação da revista FAPESP sobre esse estudo da cognitividade funcional. Então, deem uma olhada aqui depois, porque tem a versão digerida para vocês. Mas a versão do artigo de hoje, que o Sato vai explicar muito melhor. O que eles fizeram, tá? Isso aqui foi um dado de coorte, que nesse caso é a coorte brasileira para transtornos mentais, é do INPD, do Instituto de Neurociência, Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Então, é um instituto que tenta entender fatores que afetam a saúde mental em crianças e adolescentes ao longo do desenvolvimento. Então, eles estudam 2.500 crianças, tá? Aqui, na verdade, só tinha dado, né? O dado de neuroimagem não tem de todas elas, tem de cerca de 600 crianças, também não é pouca coisa, ao longo de 10 anos. Então, eles têm dado pra caramba, muitos e muitos dados sobre saúde mental, sobre o uso de substâncias, sobre tempo de tela, que foi um trabalho que a gente publicou agora no mês passado, tempo de tela também em saúde mental, e, enfim, tem dados de neuroimagem. Então, o que o Pedro Pan fez nesse trabalho, o Sato foi parte desse trabalho também, ele pegou 600 crianças dessa coorte, o dado de resting state dessas crianças, tá? E meio que foi ver o que nessa rede de repouso predizia onset de depressão futura. Então, o risco de depressão futura. A ideia de você ter esses dados de coorte, que são dados longitudinais do mesmo sujeito, é que você consegue fazer efeitos de causa, você consegue investigar causalidade, né? Você consegue ver meio que, pelo menos, direção dos efeitos. Causalidade é um pouco mais complexo, a gente pode ter The Book of Why lá sobre causalidade, mas enfim. A ideia é que você consegue ver direção dos efeitos, você consegue saber o que veio antes. O que veio antes foi a rede neural, foi um assunto que a gente falou na oficina ontem, né? O que veio antes foi essa rede ou foi o problema de saúde mental, né? A pessoa tem essa rede assim porque ela já tem depressão ou ela teve depressão porque essa rede cerebral dela já era mais alterada, né? A ideia é de você meio que tentar enxergar a direção dos efeitos. Então, as coortes servem para isso. Então, uma coisa que o Sato provavelmente vai falar na aula hoje é a força, né, os nodes da rede, são os nodes e são os edges, né? Você faz essas redes, essas networks, você tem os nodes, que são meio que o ponto central lá da rede, as arestas, né, os edges lá, enfim, as pontas, e você tem tipo a força, e o que eles viram foi que a força do estriado foi capaz de prever. Eles viram as redes de recompensa, né? E ele viu que o estriado, a força lá de conectividade central lá do estriado, predizia depressão. Isso foi específico para depressão, não previu, né? Não predisse, enfim, não foi específico de outras coisas como ansiedade, TDAH e uso de substâncias, foi específico da depressão. Então, esse é um estudo bem legal, vocês podem dar uma olhada depois, foi da coorte de alto risco, quem quiser, tem na Open Science, na página do Open Science, tem todos os dados lá para vocês usarem, participarem. Aqui tem os mecanismos, né? O pré-processamento foi feito no AFNE, a gente falou super pouco do AFNE, nem vai falar, na verdade, na terça tem FSL, não vai ser só SBM e FSL. E uma coisa legal também que eles fizeram foi que eles dividiram a amostra em uma amostra de discovery, que foi onde eles rodaram o dado, e eles replicaram
isso que eles acharam aqui em um outro dado. A ideia é que você encontra as coisas no dado de São Paulo e replica no dado de Porto Alegre, né, que são crianças diferentes. Isso é muito importante, isso é uma das coisas para replicabilidade, a reprodutibilidade dos estudos, que a gente vai falar amanhã também. Você tem que tentar destruir o seu dado. Replicou aqui, não replicou aqui. Então, era porque era um efeito frágil. Replicou, poxa, você tem mais segurança de que essa rede que você está vendo replica em uma outra amostra. Isso é uma coisa muito, muito importante, que é uma boa prática e que o pessoal tem tido, assim, que bom. Centralidade da rede, acho que o Sato vai falar disso, eu não vou entrar nisso, tá? O Sato vai falar bastante agora. E depois a gente fala mais dessas coisas durante a semana que vem. Tá bem?